pó aí no Brasil. A gente utiliza também o Vecchio, tá bom? Que é o aspirador também chamado aí no Brasil. Esse daqui é o nosso. Fala pessoal, Robson falando diretamente aqui dos Estados Unidos para todo o Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi que eu me tornei um faxineiro aqui nos Estados Unidos. Faxineiro é isso mesmo, homem faxineiro aqui nos Estados Unidos. E eu vou contar minha história para vocês, tá bom? De supervisor comercial aí no Brasil a faxineiro aqui nos Estados Unidos. Vem no vídeo de hoje que eu vou contar minha história completa para vocês, beleza? Pessoal, mas antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir um favor de você. É de graça, não custa nada e você vai me motivar ainda mais, tirar um pouquinho do meu tempo, que é muito corrido aqui nos Estados Unidos, para te passar informações aqui dos Estados Unidos para você que está aí no Brasil, tá bom? O favor que eu quero te pedir é de você dar um like agora mesmo nesse vídeo e se inscrever no canal, porque você se inscrevendo, você me motiva ainda mais te passar informações, beleza? Então aproveita e vai lá e se inscreve no canal rapidinho, que eu continuarei te passando informações aqui dos Estados Unidos, beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou te contar a minha história de quando eu era supervisor comercial de uma grande cervejaria aí do Brasil e me tornei faxineiro aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Pessoal, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, eu era supervisor comercial de uma grande cervejaria aí no Brasil, tá bom? Vou te falar quanto em média eu ganhava por mês aí. Muitos podem até dizer, você tá louco, Robson, você deixar um salário desse para ir trabalhar de faxineiro aí nos Estados Unidos? Vou te contar a minha história e no final você comenta aqui para saber se você faria o mesmo ou não, tá bom? Como eu falei, aí no Brasil eu era supervisor comercial de uma grande cervejaria. Talvez a empresa que eu trabalhava, com certeza você já tomou uma cervejinha dessa empresa no qual eu trabalhava aí no Brasil. Eu tinha um salário em média de 6 a 8 mil reais por mês. Era um bom salário, tendo em vista a média salarial do brasileiro aí no Brasil. Talvez você pode dizer, Robson, com esse valor de salário você deixou o Brasil para ir fazer faxina nos Estados Unidos? Pessoal, eu deixei e daqui a pouco eu vou dizer para você o porquê que eu deixei. Então, eu trabalhava nessa empresa, eu era supervisor comercial de vendas, cuidava de uma equipe de vendedores, administrava uma equipe de vendedores que eram mais ou menos de 10 pessoas. Meu salário variava entre esse valor de 6 a 8 mil reais, porque uma parte do meu salário era em comissões, então dependia do desempenho mensal da equipe e do trabalho que a gente desenvolvia. Por isso era mais ou menos nessa média que era o salário mensal, aí, entre 6 a 8 mil reais. Vivia bem no Brasil, pessoal? Vivia marrom menos, né? Que nem o pessoal fala aqui nos Estados Unidos, os nossos amigos brasileiros. Vivia mais ou menos, porque eu não sei o que acontece aí no Brasil, que o dinheiro não rende, pessoal. O dinheiro não rende, a gente não consegue fazer muita coisa com dinheiro, né? Algumas pessoas podem dizer, não, Robson, esse dinheiro realmente era pouco, dependendo da profissão e do trabalho que você tem aí no Brasil. Alguns podem dizer que é pouco, né? Mas para a grande maioria dos brasileiros é um dinheiro considerável, muito bom mesmo, né? Então, o dinheiro não rendia aí no Brasil. Comia bem, conseguia pagar as contas, mas se eu quisesse fazer uma viagem internacional, não dava. Se eu quisesse fazer uma viagem dentro do Brasil, eu tinha que me organizar com muita antecedência para conseguir essa viagem, porque você sabe, você que está aí no Brasil, você sabe que as coisas no Brasil não são baratas, as coisas no Brasil são caras. E isso eu trabalhava lá entre 2017 e 2018, porque em 2019 eu vim aqui para os Estados Unidos. Então já nessa época aí as coisas já não eram baratas e não são hoje. Hoje no Brasil ainda está mais complicado ainda, né? Que conforme as informações que a gente assiste às vezes os jornais daí, a inflação está alta, né? Não somente aí, mas aqui nos Estados Unidos também a situação da inflação também está bem alta. Mas enfim, era um salário bom, mas a gente não conseguia fazer muita coisa. Essa é a verdade. E no início de 2000, e na metade de 2018 para o início de 2019, a gente resolveu vir para os Estados Unidos, né? Já tínhamos tirado visto, já tínhamos feito todo o processo lá e a gente resolveu vir para os Estados Unidos, largar tudo no Brasil
para vir para os Estados Unidos. E a gente estava com uma coisa na cabeça que era um caminho sem volta. A gente vinha para não voltar tão cedo, porque o que a gente fez? Vendeu tudo que a gente tinha aí no Brasil para vir aqui para os Estados Unidos. Uma coisa só que eu não vendi foi um apartamentinho que a gente tem até hoje, que está aí no Brasil. A gente não vendeu, deixou ele lá, mas móveis, tinha 2 carros aí, a gente vendeu tudo no Brasil para vir aqui para os Estados Unidos. E pessoal, foi um ato de coragem, porque não é todo mundo que faz isso. Vender tudo, todas as suas coisas que você demorou anos para construir aí no Brasil, muito tempo mesmo, que você sabe que é para a gente conseguir um eletrodoméstico, coisas básicas para dentro de casa, não é fácil aí no Brasil. E a gente resolveu vender tudo para vir construir do zero tudo aqui nos Estados Unidos novamente. E foi o que a gente fez. A gente vendeu tudo no Brasil e veio aqui para os Estados Unidos. E chegando aqui, pessoal, a nossa vida ia começar tudo novamente, tudo do zero novamente. Se você ainda não assistiu meus outros vídeos, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos, ou então você acessa o nosso canal, que eu conto um pouquinho também mais da nossa história em outros vídeos aqui. Você pode maratonar e eu tenho certeza que as informações que a gente passa aqui no nosso canal vai te ajudar bastante, beleza? E chegando aqui, a gente começou do zero novamente, do zero, tudo de novo, a gente não tinha nada. A gente chegou aqui nos Estados Unidos em 2019 e não tínhamos nada. Uma coisa que a gente tinha era o dinheiro do aluguel, porque eu disse que eu botei uma coisa na minha mente, na minha cabeça, quando eu cheguei, antes de vir pra cá, que eu não queria morar com ninguém e eu queria ter o cantinho pra minha família, porque eu vim pra cá com a minha família inteira, com a minha esposa e meus 2 filhos. Eu não vim sozinho como muita gente vem, né? Vem primeiro conhecer como é que é, não. A gente veio todo mundo de uma vez só e eu queria ter o dinheiro do meu aluguel aqui nos Estados Unidos pra gente ter o nosso cantinho onde morar. E isso eu trouxe. Tá bom? Chegando aqui, a gente conseguiu alugar um apartamentinho, que é esse da onde eu vos falo até hoje, tá bom? A gente já está 3 anos morando nesse apartamentinho, o valor do aluguel muito bacana, também já fiz um vídeo falando sobre aluguéis aqui nos Estados Unidos, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, chegando aqui, a gente conseguiu logo o nosso cantinho. Vamos para a área de trabalho. Chegando aqui, pessoal, uma dica que eu te dou. O que aparecer quando você chegar aqui de trabalho, você tem que agarrar a oportunidade. Porque é a partir do primeiro trabalho que você vai gerando relacionamentos aqui nos Estados Unidos, primeiro que você não conhece ninguém. Então você precisa de uma primeira oportunidade para ir gerando relacionamentos e conhecendo outras pessoas até você chegar numa área onde você vai se adaptar, você vai gostar e vai passar a ganhar bem, tá bom? E o primeiro trabalho que eu tive aqui nos Estados Unidos foi na área da construção. Eu fui trabalhar numa pequena companhia aqui, de um amigo de um conhecido meu que me indicou, disse que eu tinha acabado de chegar e se daria para ele me dar uma oportunidade. Eu não sabia fazer nada, pessoal. Nunca tinha pego numa enxada, numa picareta, nunca tinha feito nada disso. E o primeiro trabalho que eu fui aqui foi na construção. E essa companhia que eu trabalhei, ela trabalhava com concreto, fazia pisos de concreto, fazia bases da casa, como eu já falei no vídeo anterior. Eu fui trabalhar aqui na cidade onde eu moro, a maioria das companhias trabalham com esse segmento. Concreto, fazer escada, fazer piso, fazer as bases da casa, fazer basement, que é o porão conhecido aí no Brasil. Então é nessa área que essa companhia primeira companhia que eu trabalhei, trabalhava, tá bom? Na área de concreto. Então eu fui trabalhar nessa primeira companhia, passei 3 semanas trabalhando nessa companhia, somente 3 semanas. Peguei uma experiênciazinha, conheci outra pessoa e essa outra pessoa me indicou para uma outra companhia onde pagava melhor. Aí eu fui trabalhar numa outra companhia que também trabalhava com concreto, tá bom? Depois dessa companhia eu passei 5 meses nessa outra companhia, mudei para uma outra companhia. Tá bom? Porém, aqui nos Estados Unidos, uma dica que eu sempre dou nos meus vídeos é não chegue aqui na região norte dos Estados Unidos. Aqui eu estou falando de Nova Jersey, né? Nova York, Massachusetts. Pessoal que é mais para cima, os estados são mais para cima dos Estados Unidos. É muito frio a partir de dezembro, tá bom? Dezembro, janeiro e fevereiro, muitas companhias param. E quando chegou nessa época, a companhia que eu trabalhava parou. Ela parou de trabalhar e isso, resumidamente, já tinha se passado 1 ano, tá bom? Já tinha se passado 1 ano e ela parou as atividades, ia voltar só no início de março.
E 3 meses em casa para uma pessoa que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos não é vantajoso, e eu passei a ficar meio que desesperado, porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu não posso passar 3 meses em casa, porque eu acabei de chegar, tenho família para cuidar, tenho família para sustentar, tenho aluguel para pagar, tenho uma série de coisas ainda que está no início e eu preciso resolver, não posso ficar parado. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a me inscrever, uma dica para você, anote isso daí, viu? Uma dica que eu dou para você, comecei a entrar em vários grupos de Facebook, de trabalho aqui de brasileiros nos Estados Unidos, tá bom? Saiba de uma coisa, o primeiro trabalho que vai te dar sempre vai ser o seu compatriota, o brasileiro, tá bom? Trabalhar para americano aqui, principalmente quando não se sabe falar inglês, é quase que impossível. Você vai trabalhar primeiramente para o brasileiro aqui. Eu comecei a escrever em vários grupos de Facebook que eu estava precisando trabalhar. E um certo dia, na verdade, eu nem me inscrevi, eu vi o anúncio de um senhor onde ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar com ele na faxina. Na verdade, ele queria que fosse motorista dele, de uma equipe. A companhia dele é bem grande, ele tinha 2 equipes de limpeza e ele estava precisando de um motorista para uma segunda equipe de limpeza, onde ele tem um schedule, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, um schedule de várias casas, ele limpa várias casas todos os dias, em torno de cada equipe ele limpa mais ou menos umas 7, 8, 9 casas por dia. É muitas casas mesmo durante o dia, tá bom? Na semana aí dá mais de 50 casas, mais de 100 casas por semana, é muita coisa mesmo. Então ele tinha essa companhia, ele tem na verdade essa companhia de limpeza aqui nos Estados Unidos, e eu fui trabalhar com ele, fui ser motorista da companhia de limpeza. Pessoal, e no meu primeiro dia de trabalho, o meu patrão já disse: ô Robson, dá para você limpar isso aqui? Claro, tava precisando de trabalho, limpo sim. Segundo dia: ô Robson, dá para você limpar aquilo ali, mais aquilo ali? Claro, dá sim, pode deixar que eu limpo. E além de dirigir, o meu patrão começou a me pedir para fazer outras coisas, limpar determinados cantos da casa. Depois comecei a limpar, passa o aspirador aqui, passa o aspirador ali, e assim eu fui começando a minha trajetória na área da limpeza aqui nos Estados Unidos. E além de dirigir, eu já fazia várias partes de limpeza dentro das casas onde nós íamos trabalhar. E a minha história dentro da limpeza começou assim: de falta de trabalho no inverno, fui trabalhar numa companhia de limpeza aqui nos Estados Unidos, tá bom? Uma coisa muito bacana das companhias de limpeza, porque elas trabalham sempre dentro, pode nevar, pode chover, pode cair granizo, o que for, mas as companhias de limpeza não param, tá bom? Porque elas trabalham sempre dentro das casas, dos prédios, dos escritórios, das escolas, porque aqui limpa-se tudo, tá bom? A companhia de limpeza limpa prédio, limpa office, limpa o que chamar para limpar, a companhia de limpeza vai lá e limpa, tá bom? Então, durante todo o período do inverno, eu fiquei trabalhando nessa companhia de limpeza. E quando chegou a primavera, onde as companhias de construção aqui na cidade onde eu moro voltam, o senhor no qual tinha me dado o trabalho, ele me ofereceu uma proposta de aumentar o meu pagamento, de aumentar o meu salário, tá bom? Como a gente conhece aí no Brasil. Então eu permaneci nessa companhia. E nessa companhia, depois de algum tempo, eu falei: eu vou sair, porque eu quero montar minha própria companhia. E antes de sair, esse senhor disse-me assim: Robson, você quer comprar umas casas de mim? Porque esse negócio de companhia de limpeza é um business, tá bom? É um business aqui nos Estados Unidos. E ele disse: você quer comprar umas casas de mim? Eu te vendo 10 casas para te começar o teu schedule, que a gente chama aqui, o teu negócio, o teu business aqui nos Estados Unidos. E ele me vendeu 10 casas para começar a limpar aqui nos Estados Unidos. Paguei ele por essas 10 casas, tá bom? Não foram de graça, eu paguei ele por essas 10 casas. Porém, essas 10 casas não eram suficientes para suprir as nossas necessidades que a gente tinha aqui nos Estados Unidos. Pagar aluguel, comprar comida, comprar tudo que precisava para dentro de casa não era o suficiente, porque uma média de limpezas por casa aqui nos Estados Unidos é sempre entre $100 a $160, dependendo do tamanho da casa, tá bom? Então o valor por casa varia entre esses valores aí, de 100 a 160 dólares, às vezes quando a casa é muito grande até $200, tá bom? Mas não passa disso. E esses valores não eram suficientes, porque a casa não limpa todo dia aqui nos Estados Unidos. As casas limpam aqui
ou é semanalmente, ou é quinzenalmente, ou é mensal. São essas 3 opções. Ou ela vai limpar uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês as casas limpam aqui nos Estados Unidos. Essas casas que eu comprei, elas limpavam das 10, 9 limpavam de 15 em 15 dias e uma limpava mensalmente. Então, os valores que a gente ganhava não eram suficientes para suprir as nossas necessidades financeiras aqui no país. E um detalhe que eu estava me esquecendo de falar para vocês. Quando a gente começou a nossa companhia, trabalhava eu e minha esposa, tá bom? A gente trabalhava juntos, então a gente ia fazer essas casas juntos. E até hoje, muitas das vezes, vai fazer eu e ela as casas. Vou gravar um vídeo para vocês, vou mostrar a nossa rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos quando a gente vai limpar uma casa. Vou gravar esse vídeo e vou postar aqui no nosso canal para você ver como é que é a rotina de um faxineiro aqui nos Estados Unidos. O trabalho não é leve não. Muita gente, quando eu estava aí nos Estados Unidos, eu pensava que o trabalho era leve, mas o trabalho aqui nos Estados Unidos é pesado na área da faxina. Tá bom? Limpar várias casas por dia é bem pesado. Aqui nos Estados Unidos não é moleza não, beleza? E foi então que a partir daí, de uma necessidade, a gente tinha começado o nosso negócio, mas o negócio ainda não estava legal. Nós tínhamos poucas casas e a gente precisava de mais casas para suprir nossa necessidade financeira aqui nos Estados Unidos. O que nós fizemos, eu e a minha esposa? Nós fizemos cartões, eles chamam business cards aqui nos Estados Unidos, né? Nós fizemos cartões e oferecemos nossos serviços de limpezas em várias casas, em vários escritórios, escolas, em todo canto onde a gente podia deixar o nosso cartão, a gente deixou. E isso foi logo no início da pandemia aqui nos Estados Unidos, onde muita coisa parou também, muitas companhias pararam, quase tudo parou aqui nos Estados Unidos, logo no início dessa pandemia. E eu e a minha esposa fomos entregando de local em local. Pessoal, para vocês terem ideia, do que a gente fez, a gente mandou fazer mais de 4.000 cartões e a gente entregou todos esses cartões para conseguir aumentar o nosso business, o nosso negócio no ramo de limpeza aqui nos Estados Unidos. O pessoal, muita gente que acompanha lá no Instagram, a gente posta só o close, mas o corre, meu amigo, o corre aqui é pesado, é correria total para a gente conseguir desenvolver e conseguir ganhar um dinheiro aqui nos Estados Unidos. É correria mesmo. E a partir da entrega desses cartões, começou a chamar um cliente, começou a chamar outro, esse cliente já indicava para outro, e assim o nosso negócio foi crescendo, ganhamos uma casa aqui, ganhamos um escritório ali, conseguimos outra casa aqui, outra casa ali, e hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido, nosso business cresceu, e hoje a gente tem conseguido nos sustentar aqui nesse país através desse negócio do ramo de limpeza. Eu também já trabalho com outro segmento de envios de produtos para o Brasil, mas o nosso principal trabalho aqui nos Estados Unidos é no segmento de limpeza, de faxineiro aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, a gente já passou muitas dificuldades aqui nesse país, tá bom? Já passamos dificuldade, nunca necessidades, nunca passamos fome, graças a Deus. Tá bom, graças a Deus a gente nunca passou necessidades e nem fome, mas já passamos muitas dificuldades, principalmente no inverno. Mas com muito trabalho, muita persistência, muita luta, a gente conseguiu vencer. Eu vou dizer para você que a gente conseguiu vencer, porque para quem chegou aqui e não tinha nada, não tinha um móvel dentro da sua casa, e hoje, graças a Deus, não falta nada para os meus filhos aqui. A gente já tem um business meio que consolidado. De início, para quem tinha 10 casas, hoje tem quase 70 casas. Para mim, é um business bem consolidado. E o nosso intuito é fazer com que esse negócio cresça ainda mais. E a gente precisa trabalhar bastante para que isso aconteça, tá bom? Então, contando aqui um pouquinho da minha história para vocês, eu vou fazer um outro vídeo gravando a nossa rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos, e eu espero que você já tenha se inscrito no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve agora para você acompanhar todos os nossos próximos vídeos e me motivar ainda mais, tirar um pouquinho do meu tempo a te passar informações aqui dos Estados Unidos. Vai lá e se inscreve no canal e aproveita para comentar para você, comentando aqui embaixo para me dizer qual o assunto que você gostaria de ouvir que eu passasse para você aqui no nosso canal no YouTube, beleza?
Então, se inscreve no canal e... Fala pessoal, mais uma segunda-feira, estamos pegados aqui, trabalhando bastante já hoje. Vou mostrar um pouquinho aqui do trabalho que a gente desenvolve aqui nos Estados Unidos de faxineiro, tá bom? Vou mostrar para vocês o principal material que a gente utiliza para desenvolver esse trabalho aqui, tá bom? Olha, esse aqui é o Swift, famoso tirador de pó aí no Brasil. A gente utiliza também o Vacuum, tá bom? Que é o aspirador, também chamado aí no Brasil. Esse daqui é o nosso carro-chefe. Aqui nos Estados Unidos a gente não usa vassoura, somente aspirador de pó. Aqui o nosso mop, né, que é para passar o pano aqui no chão, né, deixar o chão brilhando. E também nosso baldinho com os materiais aqui. E a gente vai limpar essa casa aqui hoje, ó. Essa casa aqui que a gente vai limpar hoje, beleza?